This week's morbid find of a severed leg dangling off a bridge is just among a string of recent incidents involving body parts, all suspected to be the work of the new Familia Michoacana, among the most ruthless of Mexican cartels. In Mexico, at least 10 people are dead and 9 others wounded after gunmen ambushed a group of drivers at a road race event. The bloodshed happening in Baja California. No confirmation yet on the motive for the violence, though cartel violence has plagued this Mexican state in recent years. Por anos, o país do México tem sido atormentado pela crescente dominação de organizações criminosas e grandes cartéis. O impacto das guerras territoriais violentas, tiroteios, homicídios e sequestros deixou comunidades temendo por sua segurança. Muitos já ouviram falar das táticas brutais dos cartéis, que envolvem ferir e torturar suas vítimas. Mas quantos de nós já viram isso? Bem, graças à internet encontramos um dos vídeos mais brutais de cartel já postado. Um clipe de 25 segundos que pode fazer você passar mal só de assistir. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Nos cantos mais sombrios do mundo cibernético, você pode encontrar quase qualquer conteúdo terrível e indisponível para a humanidade. É com grande desgosto que tal plataforma exista, e às vezes você nem precisa procurar muito para se deparar com esses assuntos horripilantes. Em 9 de novembro de 2021, as autoridades mexicanas encontraram 10 corpos, e 9 deles estavam pendurados em um viaduto na cidade de Cuauhtémoc, Zacatecas. O 10º corpo foi recuperado em uma calçada próxima. Todas as vítimas foram relatadas como homens. Essa tragédia é resultada de uma disputa de poder entre os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, todas pelo domínio do contrabando de substâncias ilegais. Esta área é um importante ponto de passagem, especialmente para o poderoso analgésico sintético fentanil, em direções à fronteira dos Estados Unidos. Portanto, é um local proeminente para crimes brutais ocorrerem também. Às vezes, os cartéis exibem corpos em público para zombar de seus oponentes ou assustar as autoridades e a população local. As táticas ameaçadoras, as mensagens intimidantes e o total desrespeito às consequências legais desses cartéis causam medo em qualquer pessoa. Você pode ficar chocado e horrorizado com a audácia de alguém que se atreve a cometer tal ato à luz do dia, mas ficará surpreso ao saber que isso não é raro. Infelizmente, certos estados do México, como Sinaloa, Durango e Chihuahua, são assolados pelas atividades criminosas dos cartéis. Now, the Tijuana cartel traditionally ran the drug business in the city, but the Sinaloa cartel has moved into their turf and taken away some of the business. It means now that the city is at the center of a major and bloody turf war, making it one of the most dangerous cities in the country. Basicamente, esses cartéis não estão apenas lutando contra o governo, mas também entre si, por domínio e autoridade. É um grande mapa entrelaçado de disputas entre gangues, cartéis e as forças da lei. A única diferença é que essas organizações de gangues e cartéis não hesitam em dar o primeiro tiro. Em outras palavras, eles não têm medo de má publicidade. A situação envolvendo a violência de gangues, guerras territoriais, homicídios e sequestros estão fora de controle, que os policiais não conseguem lidar com os problemas individualmente. As comunidades são deixadas para se defenderem sozinhas e as pessoas vivem com medo de se tornarem vítimas. Esses cartéis e organizações criminosas existem simultaneamente e operam com o objetivo de expandir sua autoridade, o que provoca rivalidades entre gangues e guerras territoriais. Embora esses cartéis sejam conhecidos pelo comércio ilegal, distribuição e contrabando de substâncias, eles não estão acima de sequestros, extorsões, lavagem de dinheiro e assassinato. Há casos de violência de que cartel chegaram à grande mídia. Primeiro, aos Los Zetas, uma gangue conhecida por suas táticas brutais, especialmente após se separarem do cartel do Golfo sob a liderança de Miguel Trevino Morales, conhecido como Z40. Last week you had the worst massacre in this entire
war, with 72 migrants killed by the Zetas, one of the drug cartels that operates primarily just below Laredo and Brownsville, Texas. They actually operate all over Mexico, but that's sort of their home base. They're accused of gunning down 72 migrants. That's obviously the worst massacre that's occurred in what's an incredibly bloody. Trevino Morales, também conhecido como Z40, foi criado em Nuevo Laredo, em Tamaulipas, ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ele se envolveu em atividades criminosas como adolescente e ingressou em uma gangue local chamada Los Tejas, no final dos anos de 1990. Suas habilidades com o inglês e a sua experiência chamaram a atenção dos líderes do Cartel do Golfo e dos Los Zetas. É importante notar que o Cartel do Golfo e os Los Zetas já fizeram parte da mesma organização, mas conflitos levaram à eventual separação. Durante esse período, houve guerras territoriais entre o Cartel do Golfo e o Cartel de Sinaloa e outros grupos, todos lutando pelas rotas de comércio ilegal para os Estados Unidos. Em 2010, Trevino Morales liderou os Los Zetas para declarar a independência do Cartel do Golfo, desencadeando violentos conflitos entre os dois grupos. Ele era conhecido por ser um homem cruel e violento, gostava de machucar e matar pessoas. One of the first persons I've seen to cut somebody's head off. He took his head off just shooting him. Just by shooting, he shot him more than 200-300 rounds. And he was telling everybody, this is the way you kill somebody. Sob sua liderança, os Los Zetas cresceram e tornaram-se ainda mais temidos, conhecidos por suas táticas brutais como tortura e execuções públicas, muitas vezes descritas como táticas de choque e terror. I seen one time Miguel Trevino was torturing somebody. It was two brothers, and he made one brother kill the other one. He told them, look, only one of y'all is gonna live. So you have to kill him, or you kill him, so decide. I already knew that he was gonna kill the both of them, but he just wanted to not torture these people, not physically, but mentally. Mess him up in the head. Depois tem o caso de El Mencho, o líder do cartel de Jalisco Nueva Generación, que se vingou de um jovem youtuber que o insultou. Nemésio Zeguera Cervantes, também conhecido como El Mencho, é um notório líder do cartel de Jalisco Nova Geração. Nascido em uma família pobre com 5 irmãos, ele emigrou para os Estados Unidos em 1980. Buscando um futuro melhor. No entanto, em vez de encontrar uma vida melhor, El Mencho entrou no caminho do crime desde cedo, envolvido com o tráfico e contrabando de drogas na fronteira dos Estados Unidos com o México, que fez ele levar a várias prisões e eventualmente deportação para o México. Apesar de seu histórico criminal, El Mencho conseguiu entrar na força policial de Jalisco, mas sua permanência foi curta, pois logo se dedicou ao cartel de Milênio. El Mencho gradualmente se estabeleceu como uma das figuras mais notórias no cenário do cartel mexicano. Após a prisão do líder anterior do cartel de Milênio, surgiu uma disputa interna pelo poder, seguindo com El Mencho uma parte dos membros do cartel, e formou uma gangue conhecida como Los Matazetas, que mais tarde foi rebatizada por El Mencho como Jalisco Nueva Generación. Jalisco New Generation Cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing people, 6 of them. Apesar de ser uma entidade criminosa recentemente formada, o cartel de Jalisco rapidamente ascendeu ao poder, tornando-se um dos principais cartéis do México. Envolvidos em atividades como assassinatos, tráfico e extorsão, você pode perceber que El Mencho era um homem capaz e temido. Não era alguém com quem você gostaria de mexer. Infelizmente, em dezembro de 2017, Juan Luis Lagunas Rosales, uma estrela do YouTube conhecida como El Pirata de Culiacán, em um momento de embriaguez decidiu gravar um vídeo insultando El Mencho. No vídeo, ele aparecia gritando e insultando o líder do cartel de Jalisco Nova Geração, de uma maneira descuidada e egoísta. El Mencho, a mí me pela la verga. Poucas semanas depois, após postar o vídeo, Juan Luis saiu para um bar e compartilhou sua localização nas redes sociais, convidando seus seguidores para se juntar a ele. Naquela noite, 4 homens armados entraram no estabelecimento e abriram fogo contra Juan Luis. O youtuber levou cerca de 15 tiros e morreu no local. Seus ferimentos foram tão graves que a polícia teve que identificá-lo por suas tatuagens. Isso mostra como as táticas
táticas dos cartéis são brutais. Até mesmo mencionar o nome do líder pode te condenar à morte. A ação de Juan Luis foi como assinar sua sentença de morte. Esses senhores do crime não devem ser subestimados, pois têm poder e recursos para eliminar qualquer um que o desagrade. Ficar no meio dessa brutalidade pode ser fatal, e em 2023 houve um caso de sequestro envolvendo 4 americanos capturados em Tijuana, no México, que levou os Estados Unidos a emitir um aviso de viagem de nível 4. Level 4 warning, the highest travel advisory issued by the U.S. State Department, is now in effect in 6 Mexican states, including Tamaulipas, located just south of Brownsville, Texas. The warnings were first issued last year and reissued last Friday. The level 4 travel advisory, which basically is equivalent to the Ukraine, just don't go there. The same day, 4 Americans were kidnapped in Matamoros, 2 of them now dead. Authorities say the group had traveled from South Carolina for a cosmetic procedure. Isso mostra que a violência dos cartéis não afeta apenas o México, mas também alcança os Estados Unidos, porque as fronteiras para os Estados Unidos e do México estão unidas, se tornando muito mais fácil trazer perigo para o país ou para as pessoas dos Estados Unidos que procuram tirar férias entrando na área perigosa. Infelizmente, atividades ainda mais violentas e cruéis ocorrem diariamente dentro dos cartéis. Existem casos relatados onde líderes de cartéis capturam e torturam outros, gravando essas ações como forma de preservação. Parece errado, mas esses chefes do crime são conhecidos por registrar as execuções e torturas de seus inimigos. Por exemplo, Edgar Valdez Villarreal, também conhecido como La Barbie, era um dos chefes do crime que fazia isso. Ele foi o primeiro mexicano-americano a ascender a uma posição de liderança dentro de um cartel mexicano. Valdez começou sua carreira criminal desde jovem, contrabandeando toneladas de narcóticos para a fronteira dos Estados Unidos com o México. Valdez era conhecido como um chefe do crime violento, que frequentemente gravava vídeos de torturas e assassinatos brutais de seu cartel em um vídeo lançado. Em 2005, um vídeo mostra La Barbie interrogando, torturando e matando membros de uma gangue rival. And against rival gang members, murder. Police say you can hear La Barbie's voice interrogating these men just before they're executed. É uma cena difícil de testemunhar, embora sejam membros de cartel rival. Isso não torna a situação menos aterrorizante, mas La Barbie não foi o único conhecido a divulgar os maus tratos de suas vítimas e assassinar outros cartéis. Essa prática não era exclusiva dele, outros cartéis também faziam o mesmo, e em 2010, após a morte do líder do cartel, Beltrán Leviá, houve disputas internas pelo controle. Em agosto daquele ano, 4 corpos decapitados foram encontrados, pendurados em uma ponte em Cuernavaca, com uma mensagem ameaçando aqueles que apoiassem Valdez. E esse foi apenas um dos muitos casos resultantes das lutas de poder entre cartéis. Essas organizações criminosas não temem as consequências legais. Na verdade, usam a violência para espalhar o terror e estabelecer a autoridade. Embora os atos de violência geralmente sejam direcionados a membros de cartéis rivais, é comum que civis inocentes sejam mortos no fogo cruzado. Essas gangues não hesitam em desencadear situações de grande violência, mesmo que isso custe a vida de inocentes. Para eles, não se trata de assassinatos direcionados ou planejados. Às vezes, as pessoas estão no lugar errado, na hora errada, e isso é o suficiente para perder a vida. Os cartéis têm assolado o México por muito tempo e continuam a agir como se estivessem acima da lei, sem medo de consequências. Enquanto isso, o exército mexicano e as autoridades federais dos Estados Unidos estão trabalhando arduamente para combater essa violência. Muitos líderes e chefes de cartéis estão presos ou mortos, mas as guerras territoriais e a violência continuam. Esperamos que um dia o México possa se livrar da brutalidade dos cartéis, que a fronteira entre os Estados Unidos e o México se torne um lugar seguro para ambos os países. Muito obrigado e até a próxima.